As Guerras das Coreias, um conflito que dividiu o mundo. Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos conflitos mais intensos e complexos da história moderna, as Guerras das Coreias. De um lado, o regime comunista da Coreia do Norte. Do outro, a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Como esse conflito começou? O que levou à divisão da Península Coreana? E o que acontece até hoje, mais de 70 anos depois? Fique com a gente até o final para entender a origem, os principais eventos e as curiosidades dessa guerra que dividiu não só a Coreia, mas o mundo. Antes da guerra, a Coreia era uma nação unificada sob o Império Coreano, mas essa unidade foi quebrada no final da Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão se rendeu em 1945, a Coreia, que havia sido uma colônia japonesa, foi dividida ao longo do 38º paralelo, uma linha imaginária que separava o norte, ocupado pela União Soviética, e o sul, ocupado pelos Estados Unidos. Essa divisão foi inicialmente uma medida temporária, mas acabou se tornando permanente, com os dois blocos adotando sistemas políticos totalmente diferentes. No norte foi estabelecido um regime comunista sob Kim Il-sung, e no sul, uma república capitalista sob Syngman Rhee. A Guerra da Coreia começou em 25 de junho de 1950, quando as forças comunistas da Coreia do Norte, lideradas por Kim Il-sung, invadiram a Coreia do Sul. A justificativa para o ataque era a unificação da península sob o regime comunista, mas a realidade era uma luta ideológica, com a Coreia do Norte buscando apoio da União Soviética e da China, enquanto o Sul contava com o apoio dos Estados Unidos e das Nações Unidas. O conflito se arrastou por 3 anos, com grandes avanços e recuos de ambos os lados. A Coreia do Norte avançou até quase conquistar toda a península, mas a intervenção das forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, conseguiu repelir o ataque, e até levar a guerra até o próprio território norte-coreano. A situação mudou novamente quando a China, sob Mao Zedong, interveio em apoio a Kim Il-sung, empurrando as tropas da ONU de volta para o sul. A guerra ficou em um impasse, com as linhas de frente se estabilizando ao longo do 38º paralelo. A guerra finalmente chegou ao fim com o armistício de 1953, mas um tratado de paz nunca foi assinado, o que significa que, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. O armistício criou uma zona desmilitarizada, DMZ, uma faixa de terra de 4 quilômetros de largura que separa os dois países. Foi nesse momento que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se estabeleceram de maneira definitiva como duas nações distintas, com sistemas de governo totalmente diferentes. A Coreia do Norte, sob Kim Il-sung, se tornou um Estado comunista rígido, enquanto a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, seguiu um caminho capitalista. A Guerra da Coreia não foi apenas um conflito local, mas um reflexo da Guerra Fria, onde as superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética, disputavam a influência mundial. A União Soviética e a China apoiaram a Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos e aliados da ONU deram suporte militar e econômico à Coreia do Sul. A guerra na Coreia foi um campo de batalha indireto, onde o socialismo e o capitalismo se enfrentaram, e isso teve um impacto profundo em toda a Ásia, bem como nas relações internacionais por décadas. Agora vamos falar de algumas curiosidades sobre esse conflito. Primeiro, sabia que mais de 3 milhões de pessoas morreram durante a guerra? Isso inclui soldados e civis de ambos os lados. A guerra também teve um impacto profundo na divisão de famílias, com muitas pessoas separadas pela fronteira e incapazes de se reencontrar por décadas. Outro fato interessante é que até hoje, a DMZ, a Zona Desmilitarizada, é um dos locais mais militarizados do mundo. Embora seja um símbolo da separação entre as duas Coreias, ela também é uma área onde a vida selvagem próspera, já que, por causa da falta de atividades humanas, algumas espécies raras encontraram um refúgio. E embora a Coreia do Norte tenha se tornado um dos países mais isolados do mundo, ela ainda mantém uma postura agressiva e nacionalista, enquanto a Coreia do Sul se tornou uma das economias mais avançadas do mundo, com grandes contribuições à tecnologia e à cultura global. Apesar do armistício de 1953, a Guerra da Coreia deixou uma marca profunda que ainda influencia a relação entre as Coreias até hoje. Os líderes das duas nações continuam a manter visões radicalmente diferentes.
Enquanto a Coreia do Norte, sob Kim Jong, ainda é uma ditadura comunista, a Coreia do Sul, com uma democracia consolidada, continua a ser um aliado próximo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, houve tentativas de diálogo e até cúpulas históricas entre os líderes das Coreias, mas a desconfiança mútua e as questões nucleares continuam sendo barreiras significativas para uma possível reunificação. A desconfiança mútua e as questões nucleares continuam sendo barreiras significativas para uma possível reunificação. A desconfiança mútua e as questões nucleares continuam sendo barreiras significativas para uma possível reunificação. A Guerra das Coreias foi um conflito devastador que não só dividiu a Península Coreana, mas também teve um impacto global, moldando as relações internacionais por décadas. Hoje, as duas Coreias continuam separadas, mas a esperança de paz e reunificação permanece viva na imaginação de muitos. Esperamos que um dia a Coreia possa superar as cicatrizes da guerra e encontrar um caminho para a paz duradoura. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre a história da Coreia ou outros conflitos históricos, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo. Até a próxima!